Olá, meu nome é Giovanni Dias, eu sou graduando em História e hoje é Natal. O dia 25 de dezembro, como a gente conhece hoje, muito antes de ser uma data onde você reúne a família para comer um monte, este show do Roberto Carlos, escutar piada ruim, ela teve todo um significado especial ao longo do tempo. A partir de Constantino, edifica-se o dia 25 de dezembro como o nascimento oficial de Cristo. E esse dia 25 de dezembro, como não diferente, ganhou vários significados ao longo da história. As grandes importâncias a partir dos anos, pode-se dizer aí com a nomeação do Clovis I como o rei dos francos, a conversão ao catolicismo, o Carlos Magno sendo convertido imperador do Sacro Império Romano Germânico, Guilherme, o Conquistador, sendo condecorado na Abadia de Westminster, e por último, e não menos importante, o gol do Mané aos 90+4 contra o Everton em 2016. Falar sobre esse 25 de dezembro pode ser bastante complexo, então eu queria trazer aqui, como o título do vídeo já entregou, um Natal bastante especial na história do mundo e uma das minhas histórias favoritas deste que é o meu feriado favorito. Para falar sobre isso a gente vai ter que voltar até o ano de 1914, o glorioso ano de 1914, onde aconteceu aí dezenas e dezenas de coisas. Dentro do Brasil, por exemplo, a gente teve a intensificação da Guerra do Contestado, com as segundas e terceiras batalhas das tropas contra as tropas contestadas, a eleição de Venceslau Braz, a criação da Crefisa, do Palmeiras, em 1914, nosso campeão nacional no último ano. E por último, em âmbito mundial, obviamente, a final da FA Cup entre Liverpool e Burnley, ao qual o Burnley venceu. E provavelmente o Sean Dyche já era o treinador naquela época. E não menos importante, obviamente, a eclosão da Grande Guerra, a Primeira Guerra Mundial, que é o qual a gente vai falar aqui hoje. No dia 28 de junho, a uma visita a Sarajevo, o arquiduque Francisco Ferdinando é assassinado por um grupo iugoslavo financiado pela Sérvia, gerando assim as tensões diplomáticas que vão ser nomeadas de crise de julho. Essa crise de julho, ela se deu da seguinte maneira: existia possibilidades que o Império Alemão declarasse guerra ao eixo beligerante. Então reuniram-se vários diplomatas para tentar uma negociação de saída disso. Mas como as condições eram extremamente favoráveis à guerra, obviamente não deu certo, como você pode perceber nos dias de hoje. Quando a guerra começa ali em julho, todos os jornais, tanto os alemães quanto os ingleses, falavam que a guerra estaria acabada até o Natal. E é importante falar isso pelo seguinte: não se trata muito sobre subestimar o seu adversário ou superestimar a sua força, e sim que naquele ponto, claro que nenhuma guerra vai ser bonita ou poética, mas ninguém conseguia imaginar a dimensão que a Primeira Guerra Mundial iria ter. Então sim, as pessoas efetivamente acreditavam que a guerra acabaria até o Natal, não pelo fato de elas acreditarem que elas eram muito fortes, mas é porque ninguém conseguiria comensurar a proporção que a Primeira Guerra Mundial iria. Nos primeiros meses de guerra, o avanço alemão parou. E ele não parou pelo fato de que os soldados cansaram ou algo assim. O atraso tecnológico da Primeira Guerra Mundial, comparado, por exemplo, com a Guerra Franco-Germânica, alguns anos atrás, era muito grande. Então eles não conseguiam acompanhar o ritmo que eles queriam nesse momento. Então aí, próximo ali ao rio Somme, na França, começa a Guerra de Trincheiras. O tempo, naquele momento, era um péssimo inimigo, tanto para alemães quanto para ingleses. Então, ambos os exércitos se entrincheiraram em diferentes barragens e começaram seus ataques uns aos outros. Mas a guerra de trincheiras, como a gente pode conhecer hoje, naquele momento era muito mais para esperar efetivamente o inverno passar do que necessariamente uma técnica muito avançada de ataque. Essa guerra de trincheiras, como eu tinha falado, trouxe um problema. Como todo mundo consegue presumir, em dezembro é inverno em grande parte dos países da Europa, se não em toda, não sei. O inverno na Europa geralmente costuma ser muito gelado, então assim, ambos os exércitos já estavam esperando frio. O que eles não estavam esperando era quase 2 meses inteiros de chuva.
A chuva naquele momento, eu vou tentar colocar algumas imagens enquanto eu vou falando, começava a alagar as trincheiras e em certo momento desmoronar várias partes dela. Então soldados que estavam entrincheirados em certos dias acordavam com várias barragens de terra caindo sobre si, pés gangrenavam, pernas precisavam ser cortadas. Então o clima naquela parte da guerra passou a ser um fator extremamente crucial. E ele vai ser grande parte importante para a gente entender o porquê a trégua de Natal se deu. Porque apesar de uma história extremamente linda, ela não é tão romantizada como a gente vê nos dias de hoje. E após quase 2 meses de chuva, foi aí que o milagre aconteceu. Na manhã do dia 24 de dezembro de 1914, a chuva simplesmente parou. As trincheiras secaram e veio um frio muito grande. E assim, eu não estou dizendo que deve ser muito bom você fazer um frio muito grande quando você está dormindo numa trincheira literalmente coberta de lama, mas é muito melhor do que você, sei lá, poder morrer afogado porque a trincheira inundou. Esse frio que substituiu os quase 2 meses seguidos de chuva trouxe uma enorme animação para os soldados de ambos os lados. E assim, para os soldados que haviam ouvido falar que a guerra acabaria até o Natal, provavelmente eles não estavam muito felizes de estar lutando no Natal. Pensando nisso, tanto o Kaiser quanto a rainha e o rei naquela época fizeram promoções de presentes de Natal para os dois lados. A princesa Mary começou a mandar caixas com cigarros, chocolates para os soldados ingleses, enquanto o Kaiser mandava caixas com salame, conhaque, cigarros, charutos para os oficiais e soldados alemães. Ambos os lados também fizeram incentivos para que as famílias mandassem presentes para as trincheiras. Os presentes mais comuns eram roupas de inverno e também cigarros, que serviam como moedas de troca e para os próprios soldados fumarem. Até porque você não tem muito tempo para se preocupar com a saúde do pulmão se você, sei lá, pode ser morto por um tiro. Contagiados por esse espírito de bom tempo e de vários presentes, em certo momento os soldados alemães começaram a montar várias árvores de Natal iluminadas por todas as suas trincheiras. Em certo momento os ingleses começaram a achar que isso poderia ser uma forma de ataque e começaram a espiar por cima das barreiras. Mas eles viram quilômetros e quilômetros de árvores de Natal extremamente bem iluminadas na trincheira inimiga, o que causou uma enorme confusão a princípio, mas depois eles entenderam o ponto. Contagiados por aquele espírito de noite de Natal, com um tempo bom e vários presentes, os alemães em suas trincheiras, reunidos, vendo todas aquelas luzes de Natal, começaram a cantar sua versão de Noite Feliz. Noite feliz, ó Senhor, Deus de amor. Essa música é patrocinada pelo Google Tradutor. Esse clima de véspera de Natal, com músicas sendo cantadas, árvores de Natal ao longo da trincheira e sem distinção entre povos, fez ambos ingleses e alemães dormirem sonhando com um dia melhor a seguir. Nas primeiras horas da manhã daquele dia 25 de dezembro de 1914, os primeiros soldados alemães começaram a subir na No Man's Landing. Esse feito, que a qualquer momento da guerra significaria uma morte imediata, trouxe um novo significado para a história do mundo. Ao invés de tiros, pessoas caindo mortas, bandeiras brancas foram erguidas. As pessoas que estavam ali para matar umas às outras não viram mais significado nisso. Não naquele dia 25 de dezembro, não naquele Natal gelado próximo às margens do rio Somme, na França. Alemães e ingleses começaram um em direção ao outro, por quilômetros e quilômetros de trincheiras. Mãos foram apertadas, gritos de Feliz Natal foram desejados uns aos outros.
E aí a gente viu o maior milagre de Natal que existiu ao longo do universo. O mundo do jeito que a gente conhece hoje nem sempre é muito bom criando contos de fadas. Mas naquela manhã, ao invés de mortes, nós vimos presentes e chocolates ingleses indo parar nas trincheiras alemãs. Barbeiros alemães cortando cabelos dos ingleses que já estavam na guerra há muito mais tempo. Foto de suas esposas e de suas mães sendo compartilhada entre os povos. E até uma bola de futebol foi trazida, proporcionando ali um jogo entre soldados do regimento inglês e soldados do regimento alemão, ao qual os alemães venceram. E o futebol acabou demorando um pouco mais para vir para casa, aproximadamente em 66 só. Mas esse dia em especial traz essa história tão bonita e eu gosto de contar sempre, porque ela ilustra o melhor que existe no Natal. E isso é indiferente de crença ou indiferente de religião. Eu sei que existem várias festas com vários nomes em diferentes crenças que remetem a esse mesmo dia. Mas o Natal, até para mim que não necessariamente tem uma religião feita, se remete apenas a compartilha. Porque eu acho que esse é o espírito que a gente precisa ter no final do ano. O universo, como eu disse anteriormente, não é muito bom em criar contos de fadas. Mas nós somos. Isso é o que nós fazemos. Se o mundo não nos dá histórias lindas para vivermos, nós criamos as nossas. Ao longo da história sempre foi assim. O dia 25 de dezembro, sem o significado que você dá, é só mais uma data. Então é por isso que, ao longo dos tempos, a gente começou a reinterpretar a Christmas Truth de várias e várias maneiras. Para jogos como Verdun, Battlefield, Minecraft, ela foi adaptada para Minecraft, porque nós vivemos em torno de contos de fadas. Nós precisamos desse tipo de coisa para acreditar. E isso é o espírito da Christmas Truth. Muito além do que uma troca de presentes no some, muito além do que uma pausa na guerra. Ela foi o símbolo da esperança na humanidade. Ela foi adaptada. Hobsbawm pode ter falado que isso foi o único momento de lucidez humana ao longo da história. Eu posso concordar em discordar dessa afirmação. Mas o ponto é, nós do Acadêmico de Espinhão, as pessoas que editam isso aqui, eu que gravo os vídeos, queria agradecer vocês por esse ano. E queria desejar um Feliz Natal. E que nós não estamos aqui no some lutando um contra os outros, mas que nós podemos ter um final de ano de paz, esquecer as desavenças que existem entre nós e viver, quem sabe, um dia em paz. Bem, agora gravando esse último vídeo já no dia 25, queria encerrar ele agradecendo aí por todo esse ano que a gente teve, todas as pessoas que se inscreveram no canal deram bastante força para mim continuar fazendo os vídeos. Eu acho que não tem nenhum mistério e é só por vocês que eu tô aqui. E reforçar tudo que foi falado. A Christmas Truth, apesar de ter sido um evento de proporção mundial, ela foi só um marco dos vários e vários. O Natal em si só significa o que você acredita a ele. Então, felicidade nessa época do ano. Não esqueça de falar para as pessoas o quanto você gosta delas. Pelo menos uma vez aí. E Feliz Natal, um ótimo ano novo. Esse aqui é meu irmão. Sentei. Feliz Natal, Pedro. Feliz Natal. Tchau, tchau. Até ano que vem. Deixa eu parar aí. Mano, quer ver? Eu tô morrendo de sono, piada. Eu só vi você tomando o cafezinho no final do vídeo hoje, cara. Peraí. Vou mostrar uma coisa. Pior coisa que existe, tá ligado? Você tomar café, continua no vídeo, daí você faz uma coisinha errada, deu tudo. Feliz Natal.
Abre. Caramba, que tesão essa mulher. Vê se você gosta. Ih, tô com mais dificuldade que do cara. Abre. Tenho dificuldade. Não, você vai ter que rasgar. Tem que rasgar. Lá. Tesão, cara. Nossa, que tesão. O que é isso? Isso aí acho que pra você ligar depois. Nossa, tesão, cara. Valeu. Feliz Natal.